Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Osias Lima Ribeiro e esse é o nosso culto matutino da Igreja do Parque. Você que está nos acompanhando aqui no Instagram, que Deus possa abençoá-lo poderosamente. Também você que está acompanhando no nosso canal, no YouTube, a Palavra de Fé, pastor Osias Lima Ribeiro. Então nós estamos aqui reunidos para começarmos esse dia de sexta-feira, dia 3 de setembro, firmados na presença do Senhor, celebrando a Deus pela semana que está se encerrando e na perspectiva de bênçãos tremendas, que Deus possa estar cuidando de nós, abençoando a nossa vida e nos guardando na proteção do Espírito Santo do Senhor, em todas as lutas, em todas as batalhas que vamos enfrentar durante esse dia. E hoje eu queria conversar com você sobre a chave para a perseverança. A chave para a perseverança. O texto é Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2, que diz assim: portanto, também nós que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Na vida cristã, perseverança é algo fundamental. É vital para o nosso crescimento na fé. Deus, ele deseja que o seu povo seja perseverante. A palavra diz: corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Muitas vezes nós não percebemos o que estamos vivendo, o tempo que estamos vivendo. Ei, bom dia, Morena, Deus te abençoe. Porque o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de total apostasia. Paulo escreve a Timóteo no capítulo 4, versículo 1 da primeira carta, e diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos muitos abandonarão a fé e seguirão a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O tempo que estamos vivendo, que é o tempo do fim, são os últimos tempos que antecedem a vida do Senhor Jesus Cristo. Esse tempo é marcado por uma crescente apostasia. O que é apostasia? Um crescente afastamento da presença do Senhor. Se afastar da comunhão com o Senhor. E muitos têm se perdido na pressão, na opressão, na angústia desses tempos que estamos vivendo. E tem deixado que isso os afaste de viver plenamente na presença do Senhor. E eu quero te convidar nessa manhã a estar conosco. Eu quero te convidar a estar conosco para juntos nós estarmos buscando a presença do Senhor, para que nós possamos estar juntos buscando viver plenamente aquilo que Deus tem preparado para nós. Sabe por quê? Porque a perseverança, ela vai definir o nosso estilo de vida. Ei, pastor Paulo, tudo bom? Seja bem-vindo, Paulo Roberto. Olha, não importa o que está acontecendo em nossa vida. Quando nós focamos na chave que nos conduz à perseverança, essa perseverança vai moldar, vai cuidar da maneira como tratamos e reagimos em relação ao mundo, em relação às pessoas, em relação a nós mesmos. O texto diz assim: portanto, uma vez que rodeados por tão grande nuvem de testemunha, essa grande nuvem de testemunha são os heróis da fé, do capítulo 11 de Hebreus, que é a galeria da fé. Ele diz: nós temos que nos livrar de tudo que nos embaraça, do pecado que nos rodeia. E só conseguiremos fazer isso se perseverarmos em buscar a presença do Senhor, em viver a vontade do Senhor. Romanos capítulo 5, versículo de 3 a 5 diz assim: e também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os nossos sofrimentos produzem a paciência, e a paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito que Ele nos deu. Ei, Camila, Isabel, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindas. Então, a perseverança, ela nos leva a encarar os sofrimentos, as dores, as lutas com outra ótica, com outra perspectiva.
Aquela pessoa que olha para a vida simplesmente dentro de uma perspectiva humana, ela se decepciona. Porque esse tempo que estamos vivendo é o tempo da maior opressão. É o tempo em que o mundo convulsiona e as pessoas se voltarão umas contra as outras. Jesus Cristo disse que seriam pais contra filhos e filhos contra pais, e as coisas ficariam num preço absurdo, a vida seria difícil e complicada, haveria guerras e rumores de guerra, e haveria perseguição também. E nesse contexto todo, ele diz, mas isso não é o fim, é apenas os sinais do princípio do fim, mas quem perseverar até o fim será salvo. Então veja bem, nós precisamos perseverar até o fim. É enfrentar todas as lutas, todas as dificuldades, todas as perseguições, todas as opressões e continuar firme. Apocalipse capítulo 2, versículo 10 diz assim, não tenham medo do que você está para sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Fala, Demilson, seja bem-vindo. Deus abençoe você, Marcinha. Dona Paz. Nós precisamos entender que a perseverança é o que vai nos conduzir no meio de todo esse caos para estarmos firmes, inabaláveis, imparáveis no Senhor até o fim. Porque Hebreus capítulo 10, versículo 36 diz assim, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, possam receber o que Deus prometeu. Então a promessa está depois da perseverança. Nós alcançaremos aquilo que Deus prometeu depois que nós mantivermos firmes a nossa fidelidade. E aí eu quero te dizer qual é o segredo da perseverança. Como conseguir perseverar em meio à crise, em meio ao caos, em meio à perseguição, em meio à opressão. Como conseguir manter a firmeza em meio às tentações, em meio ao pecado. Deus é o segredo da perseverança. Deus é a fonte da perseverança. É o Senhor que nos mantém firmes na presença dEle. Quando nós tentarmos andar a nossa vida cristã, caminhar na nossa vida cristã, fortalecidos pela nossa força, pelo nosso poder, pela nossa capacidade de santidade, pela nossa capacidade humana de desenvolver firmeza diante das tentações, pela nossa capacidade e condição humana de caminhar firme, nós iremos cair. Nós iremos titubear na fé. Somente em Jesus é que nós podemos superar os desafios e as incertezas da vida. É Ele, Jesus, que através da sua obra traz paz, integridade, firmeza para que nós possamos vencer. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Elisete, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Então creia que o Senhor é quem vai nos segurar. Ah, Senhor, as minhas forças estão indo embora. Meu irmão, as suas forças não vão te sustentar. Ah, Senhor, a minha capacidade está acabando. Meu irmão, a sua capacidade não é o que vai segurar a sua vida. Entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele que ele vai fazer tudo. Romanos 15:5, Paulo diz assim, o Deus que concede a perseverança e o ânimo, deles o espírito de unidade segundo Cristo Jesus. Perseverança e ânimo vem do Senhor. E nós precisamos de caminhar firmes para que nós possamos vencer e romper os dias maus e continuar crendo e vivendo a vontade de Deus.
Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21, ora, é Deus que faz nós e vocês permanecerem firmes em Cristo. Ele nos ungiu. Uau! É Ele que nos faz permanecer firmes em Cristo, porque Ele nos ungiu. O Espírito que Ele derramou em nós é o Espírito que nos fortalece, que nos conduz adiante, que nos leva à perseverança. Por isso, para que você possa tomar posse disso que Deus já derramou sobre a minha e a sua vida e continuarmos firmes no caminho do Senhor, perseverante em todos os momentos, é preciso que nós desenvolvamos um senso de propósito. No meio da crise, no meio da dor, no meio da angústia, é preciso que nós busquemos entender que há um projeto, que há um objetivo. Muitos desanimam, muitos voltam atrás, muitos perdem o seu relacionamento com Deus porque eles focam no porquê. Bom dia, Denilson. Tudo bom, querido? Deus abençoe você, a Nalu e as crianças. Muitos focam no porquê. Por que eu estou sofrendo? Por que eu? Por que aconteceu isso? Por quê? Por quê? Por quê? Quando, na verdade, a Bíblia, ela nos diz para quê? Qual é o objetivo? Qual é a meta? Isso muda a nossa forma de encarar as crises e lutas e nos leva a perseverar. Olha o que diz Tiago no capítulo 1, versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. A provação não é para que nós possamos ser reprovados, mas é para que sejamos aprovados. Por meio da provação, da perseguição, da angústia, Deus tem algo preparado para nós. Ele continua dizendo assim, olha, porque vocês sabem, olha só, vocês sabem. É isso, desenvolva essa perspectiva, saiba disso, saiba o quê? Que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem faltar coisa alguma. O objetivo de toda luta, de toda provação, é para fazer com que nós sejamos aprovados nesses momentos e também que nós atinjamos o crescimento espiritual, o desenvolvimento da plenitude daquilo que Deus quer para nós. Por isso, nós precisamos de desenvolver na nossa vida um estilo, uma forma de viver que fortaleça essa ação do Espírito em nós. Por isso, se prepare espiritualmente para preservar. Uma vida de oração, uma vida de leitura da Bíblia nos ajudam e nos encorajam a não desistir e perseverar em momentos difíceis. O Senhor nos deu as ferramentas para que nós possamos alimentar e fortalecer a nossa vida, para que ela nos proporcione a energia, o ânimo, a vontade, o poder do Espírito para podermos perseverar. Olha o que diz Romanos 15, 4 e 5. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes, quer dizer, vindo das Escrituras, nós mantenhamos a nossa esperança. Efésios, capítulo 6, versículo 18, diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, e com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração. Perseverar na leitura da palavra, perseverar na oração, vai fortalecer-nos para que nós possamos caminhar em meio às crises, lutas e dificuldades e não desanimarmos, estarmos firmes no Senhor. O outro segredo que vai nos conduzir a vivermos essa perseverança é foque no alvo. Não permita que nada nem ninguém
te desvie do prêmio que Deus tem para você no final dessa corrida. Daquele alvo que está proposto depois da linha de chegada. 1 Coríntios capítulo 9, versos 24 e 26 vai dizer assim: vocês sabem que dentre todos os que correm no estádio apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem um prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem aos treinamentos rigorosos para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dure para sempre. Sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar. Bom dia, minha mãe. Deus possa estar abençoando a sua vida, querido. Um abraço para Nova Venécia. Paulo diz assim: corra com objetivo, corra com meta, corra sabendo para onde você está indo. Se prepare, se fortaleça, passe por um treinamento rigoroso, tenha disciplina e continue correndo, para que você possa alcançar o alvo. Muitas pessoas tentam viver uma vida cristã sem saber qual é o objetivo, qual é o propósito, o que Deus tem para você, o que Deus tem para mim, qual é a missão. Mas Paulo disse: eu não corro como quem corre sem alvo. Eu corro sabendo para onde eu estou indo. Um outro segredo para que você possa perseverar é avance sempre. Esteja sempre num processo de desenvolvimento. Nunca pense que você já alcançou. Nunca pense que você já chegou lá. Nunca pense que você já cruzou a linha de chegada. Nunca pense que tudo aquilo que Deus tem preparado para você já acabou. Não, porque Deus quer que você continue caminhando. Seja imparável. Avance. Defina o seu ritmo. Defina a forma como você vai correr. Defina como você vai desenvolver a sua caminhada. Mas continue para cima, continue para frente, continue avançando, continue perseverando. Paulo vai dizer assim: irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, que é esquecendo as coisas que ficaram para trás, é avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, assim com o objetivo com o propósito de ganhar o prêmio do chamado celestial de Cristo Jesus. Por isso o autor aos Hebreus vai dizer, no capítulo 10, versículo 23, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Creia, querido, que depois dessas lutas, depois dessas dificuldades, depois de todas as crises, depois de todas as provações, depois de todas as tentações, depois de todas as quedas e o levantar do Senhor sobre nossa vida, nós atingiremos o alvo que está proposto para nós, porque a nossa corrida não termina aqui. Por isso, fortalecidos e cercados por essa tão grande nuvem de testemunhas que nós temos, os heróis da fé, da galeria daqueles que venceram, de Hebreus 11, o autor aos Hebreus vai dizer: corramos com perseverança. Corramos com firmeza. Corramos crendo que Deus, o Senhor, nos recompensará no final da corrida. Que nada, nem ninguém, nos impeça de alcançar aquilo que Deus tem preparado para nós. Caminhe hoje focado no Senhor. Caminhe hoje crendo que todas as lutas e dificuldades que surgirem serão para que você possa se aperfeiçoar, crescer e se desenvolver como servo do Senhor. Caminhe hoje crendo que haverá um amanhã, então persevere até o fim. Caminhe hoje sabendo que a fonte da nossa vitória é Cristo Jesus. Caminhe hoje olhando para o prêmio e vá em frente cada vez mais. Que esse dia seja um dia poderoso. Que as lutas e dificuldades não sejam a desculpa para que você possa abandonar aquilo que Deus prometeu para você.
que você possa perseverar, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Que Deus nos abençoe abundantemente em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos, ó Deus, te agradecer pela nossa vida guardada na tua presença, pelo relacionamento, ó Deus, que temos contigo, que o Senhor possa nos desenvolver cada vez mais, ó Deus, para que possamos ter intimidade, para que possamos crescer na sua presença, que teu Espírito possa nos conduzir a cada momento. E que possamos, ó Deus, desenvolver com firmeza a perseverança que está proposta. Que nós possamos caminhar, ó Deus, de maneira inabalável, de maneira imparável. Que nós possamos, ó Deus, superar todos os desafios, todas as lutas, todas as crises. Que nós possamos, ó Deus, firmados no Senhor, caminhar em meio a toda a provação desse mundo, crendo que nós temos um alvo proposto para nós, que nós caminhamos para a presença do Senhor, que nós caminhamos para a recompensa da soberana vocação que nós recebemos, que nós, ó Deus, estamos aqui para vivermos a tua vontade, fazermos, ó Deus, um legado, vivemos o impacto do Senhor na vida das pessoas por meio daquilo que o Senhor tem feito em nós e no final de tudo, recebemos a coroa da vida eterna. Ó Pai, nós sabemos que o mundo é mau, que o mundo tenta se levantar contra nós, que existem tentações, que o mundo tenta nos seduzir, que o pecado bate a cada dia na nossa porta, mas, ó Deus, nos dê um espírito fortalecido para que possamos enfrentar as dificuldades, enfrentar o pecado, enfrentar as nossas próprias limitações, firmados no Senhor. Esteja, ó Deus, guardando cada um de nós, os teus servos. Nos abençoe, ó Deus, com as mais escolhidas bênçãos do Senhor, e que nós possamos viver, ó Deus, da sua provisão. Que esse dia seja um dia, ó Pai, em que nós possamos experimentar poderosamente a graça do Senhor. Guarda-nos em tudo, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar poderosamente, querido, querida, que você possa voltar mais vezes. Estamos aqui juntos de segunda a sexta, 6 horas da manhã, para realizarmos o culto matutino da Igreja do Parque, aqui em Laranjeiras. Eu sou o pastor Osias Lima Ribeiro, e esse culto é transmitido também aqui na nossa página no Instagram e também no nosso canal no YouTube, A Palavra de Vida com o pastor Osias Lima Ribeiro. Eu quero te convidar para que hoje nós possamos participar juntos. Estaremos estreando o nosso Talk Live com o pastor Lincoln Leiva, lá de Brasília. Estaremos conversando sobre esse tempo que temos vivido, os desafios da igreja, as tendências para a vida cristã, as perspectivas que temos desse momento, e estaremos falando de coisas tremendas. Deus vai estar usando o pastor Lincoln também para nos abençoar poderosamente, e você vai poder também participar, mandando sua pergunta, fazendo seus questionamentos ativamente desse bate-papo, o Papo de Fé, que estaremos realizando hoje aqui no Instagram às 20 horas. Não deixe de convidar pessoas para estarem participando. Que Deus te abençoe poderosamente, que Deus te fortaleça em o nome de Jesus. Um beijo no seu coração e até a semana que vem. Valeu!